E aí, beleza? Vamos falar um pouquinho uma das interpretações, a minha interpretação mais simples e mais objetiva do filme Donnie Darko, que talvez seja uma forma mais clara de entender. Primeira vez que eu vi, olhei, entendi essa primeira forma, assisti, vi alguns detalhes diferentes, várias vezes, enfim. Talvez mais objetivo, vou tentar falar em 5 minutos, não vou passar de 5 minutos, no máximo 30 segundos, assim, estourando. O objetivo é o seguinte, falar da ideia. Ideia inicial é um filme que traz a história, e a base da história realmente tem ficção científica, tem a volta no tempo, você tem ali a turbina que vai voltar e vai destruir o quarto dele, num ele morre, no outro ele não morre, isso é o resumo do filme. Então, a minha teoria é que a partir disso, a gente tem que entender quem é o protagonista. É o esquizofrênico. Ele é um paciente com a doença mental. Pensando dessa esquizofrenia, uma das principais causas, uma das principais diferenciações da esquizofrenia é a confusão mental. Ele não vai ter uma linha de pensamento muito clara, muito direcionada, muito linear, igual a nossa linha de pensamento pensando no indivíduo saudável. Ele vai ter sempre uma confusão mental assim. Então, isso explicaria algumas coisas que eu vou até daqui a pouco falar, mas isso é muito importante da gente se ater. Explicaria até, por exemplo, as premonições. Então, olha só, o filme começa falando aqui, ó, do ponto, inicia no ponto A e no ponto B. Então, o ponto A é a chave de tudo, é onde a turbina cai. O ponto A é onde ele está, ou vivo ou morto. Vai indicar a sequência do filme. Nesse ponto a primeira linha vai mostrar que a turbina vai cair, mas que, na verdade, a turbina ela cai lá na frente. É um ponto lá na frente, no final do filme, que vai trazer a turbina entrando num buraco de minhoca, e esse buraco de minhoca vai trazer lá para o início do filme. Então, essa é a ligação toda, que é a parte científica do filme, é a parte da linha temporal interessante. Aí é o seguinte, porém, a gente percebe quando a turbina cai de volta, tem um ponto que ele morre, certo? Tem um ponto que a turbina caiu e ele estava no quarto e ele morreu. São dois pontos diferentes. Depois a gente pode até fazer um link para isso. Mas a primeira coisa que vai trazer a ideia da gente seria essas premonições. O que seriam essas premonições? Não acho que são premonições. E esse é o ponto diferencial. Acho que em vez de premonições, na verdade, ele tinha uma confusão mental que ele não conseguia entender, diferenciar o antes e o depois. Ele não conseguia perceber que, na verdade, o pai dele se levantou e aí ele achou que ele tivesse visto aquela gosma saindo do peito do pai dele, ou das pessoas andando, mas, na verdade, as pessoas já tinham passado. Depois que as pessoas passaram, ele viu aquilo. Quer dizer, ele confundiu, porque tem um componente sim, de imaginário muito importante, uma alteração da realidade muito importante, e ele não é a mais comum a alucinação visual, mas enfim, ele começa a ver aqueles pontos. Agora, não dá diferença, a gente não consegue saber se foi antes ou se foi depois. Na cabeça dele, pode ter sido depois que o pai dele levantou, que ele viu a gosma saindo. Meu pai passou aqui, antes ele saiu, ele viu a gosma. Mas será que foi antes mesmo? Ele não tem a ideia de que ele está doente com esquizofrenia, que ele vai ver coisas. Não, ele sabe assim, eu sou doente mental. O que eu tenho? Não sei. Ele deixa claro isso também. Uma outra coisa interessante, que é muito comum nesses indivíduos, é a inteligência, né? Eles são indivíduos inteligentes e tudo mais, e no filme ficou claro isso. Eu achei interessante esse fato, não é isso? Uma outra coisa importante para a gente identificar isso, por exemplo, o coelho. Aquele coelho lá, malévolo, satânico e tudo mais, que aparece no final do filme. Quem garante que no começo do filme, ele teve realmente uma alucinação, que até tirou ele da cama, e tirando ele da cama, ele foi salvo da turbina no ponto inicial, nessa linha primeira, onde ele ficou vivo, nessa primeira linha aqui, ó, onde ele ficou vivo, né? Quem garante isso? E na verdade não era um coelho, ele viu um dinossauro, uma tartaruga, algum momento. Como ele está contando a história, deixa eu fazer uma setinha aqui, ó. Ele está contando a história desse ponto, que no começo do filme é isso, ó. O começo do filme mostra que ele conta desse ponto B aqui, ó. Antes dele morrer. Antes dele morrer. Ele está sentado e rindo. Aí ele começa a contar a história lá atrás.
Ele começa a contar essa história lá de trás. Então, nesse ponto B, onde ele estava, ele pode ter imaginado que ele, ó, eu já matei, no finalzinho que eu já matei um rapaz que estava no Halloween vestido aqui, ó, né? Então, desculpa, eu já matei esse ponto ali, então ele começa a associar que a alucinação que ele teve foi aquele cara, foi quem ele matou. Ele começa a associar as coisas, só que já passou. É fácil prever o que já passou, a gente consegue fazer isso. E na cabeça dele, que é um esquizofrênico com confusão mental, talvez seja ele não consiga diferenciar o antes e o depois, qual alucinação que veio primeiro, aí ele começa a misturar todos os fatos ficam misturados na cabeça dele, tá? Realmente, tem um componente de ficção científica que ele volta no tempo e a turbina cai, depois daquele ponto ele fica morto, abrindo uma linha paralela no tempo, em paralelo àquele estado vivo. Essa seria a minha principal teoria para a gente explicar esse filme do Donnie Darko rápida, demorou um minuto a mais, tá? É isso aí.